possível sair desse inferno, né, cara? Mano, Cara, eu tenho um pouco de... Hoje eu tenho dó dessa pessoa, tipo assim, cara, só dó. hoje você consegue ter essa compaixão, você acha? Não digo compaixão, mas acho que a droga é a pessoa usar droga, cara. E também passou bastante tempo já, então isso, o tempo curou bastante curou, coisas do tipo seu assim, coração, né? Com certeza. Enfim. Aí eu arrumei um emprego de lavador de carro. Aí você tava com 15 para 16 15 anos. para 16. Foi seu primeiro emprego? Na verdade, assim, ó, eu arrumei emprego de office boy na Paulista. Tá. Fiquei lá 2 meses lá. Aí surgiu uma vaga na verdade, era office boy nessa loja de carros. Era office boy. Só que, pô, eu morava na Vila Formosa. Paulista era bem mais longe do que Vila Formosa, Carrão. A loja era no Carrão. Certo. Conselheiro Carrão ali. Pertinho, era, Conselheiro Carrão. E eu falei, putz, é melhor eu trabalhar aqui perto de casa, é mais perto. E aí foi quando eu fui trabalhar nessa loja de carro. Cheguei lá, fui contratado como office boy. Certo. Só que chegou lá, cara, faz tudo, né? O office boy daquele raiz. Então toda quarta-feira tinha que lavar a loja. Aí tinha que subir no telhado pra lavar o telhado. Quem que era o mais novo, mais leve? Eu subia no telhado. mais novo, mais leve, foi ótimo. E aí, tipo, faz tudo. Aí eu chegava, eu limpava, logo no comecinho, tinha que fazer a faxina na loja. Eu chegava, eu varria a loja, passava um pano nas mesas, dava um trato na loja. Então, eu era ali, office boy, lavador, faxineiro, eu fazia tudo. Depois de um período, um pouquinho mais depois de uns 2 anos para frente, precisou contratar uma faxineira fixa. E aí foi quando eu indiquei minha mãe. Minha mãe foi trabalhar de faxineira. Então você imagina, era uma loja de carros, onde eu era lavador e minha mãe faxineira nessa loja. Certo. Então minha mãe trabalhou por 5 anos nessa loja. Eu trabalhei por 11 anos. Minha mãe trabalhou 5 anos nessa loja. Você ficou 11 anos nessa loja? Fiquei 11 anos. Uau, 11 anos. Uma história lá. Uma história, mas eu aprendi. Ali foi uma faculdade para minha vida. Na prática. Na prática. Né? Aí eu entrei lá como lavador, office boy lavador, e eu ganhava R$180 por mês. Só que, cara, quando eu cheguei lá, a primeira impressão foi o seguinte, isso aqui existe, cara, esse mundo existe. Porque eu vivia num lugar, comunidade pobre. Tá bom. E não tinha internet. Quando eu cheguei numa loja de luxo, era uma loja de luxo. Já era uma loja de luxo. Era uma loja como se fosse até caro hoje. Certo. Que eu cheguei aqui lá e falei, cara, isso é surreal isso aqui, como? BMW. Falou quando começou a chegar as BMW, Eclipse. Isso já expandiu o seu horizonte. Não, você já primeiro passou a acreditar que existia aquilo. Né? Primeiro eu assustei. E aí eu comecei a trabalhar lá. E pra mim tava perfeito aquele momento, porque só de eu não passar fome, não faltar nada em casa e não ter que mudar e não ter violência na minha casa, pra mim já era o suficiente. Você já tava felizão. Já tava rico ali, já fiquei rico ali. Imagino, acredito totalmente. Entendeu? Acredito totalmente. Pra mim tava maravilhoso aquela minha nova realidade. A gente trabalhava eu, minha mãe e minha irmã trabalhavam no outro emprego, a gente pegava nossas rendas, dividia conforme ganhava e pagava as contas da casa. Aluguel, água, luz, ó, sobrou quanto? Sobrou isso aí, cada um pegava o que sobrava pra fazer o que quisesse. Certo. Então, juntando ali os 3 salários, dava pra se manter. E aí começou a passar o tempo, teve um caso que teve lá que um cliente lá comprou uma moto pro filho. Comprou uma CB500 e deu pro filho de aniversário aquela moto. E aí eu olhei aquilo lá, fiquei impressionado. Falei, cara, assim, mas como? Uma CB500 hoje é como se fosse uma Hornet Zero, vai. Tá bom. Eu olhei assim, falei, caramba, ele deu uma moto pro filho de 18 anos, o pai, caramba, eu fiquei impressionado com aquilo. Achei aquilo lá surreal. Muito fora da curva. Muito assim. Fora, algo fora do normal. E aí eu falei assim, porra, eu preciso mudar minha realidade. Eu preciso fazer alguma coisa para eu mudar minha realidade. Legal, hoje eu não tenho mais violência, hoje eu não passo fome, mas eu preciso de algo a mais. E qual que era a minha inteligência naquele momento? O máximo que eu tinha inteligência? Cara, eu vou juntar dinheiro. Vou juntar dinheiro o máximo que eu conseguir para quando eu ficar velho, eu ter um dinheiro. Tá bom. Então, era essa informação que eu tinha, que eu costumo dizer pra galera. Quem tem informação ganha dinheiro. Se você tiver informação, você vai ganhar mais dinheiro do que quem não tem informação. E eu não tinha informação nenhuma ali. Conhecimento zero. Muda o game total. Nada. Muda o jogo. E aí eu comecei a juntar um dinheiro, assim, pagava as rendinhas, o que sobrava eu juntava, eu não fazia nada, não comprava nada, mas só juntava dinheiro. Aí eu comecei a fazer bico de garçom aos finais de semana, para poder juntar mais. Você foi gostando dessa brincadeira de juntar dinheiro? Vou juntar dinheiro, cara, vou juntar dinheiro. Eu fazia quando eu tiver 70 anos eu vou ter X em dinheiro. Certo. Era essa a minha cabeça. Certo. E aí, você era regradinho nesse quesito. Eu resolvi fazer a dieta agora, não tenho 8% de gordura no corpo, porque eu sou focado no que eu me proponho a fazer. Determina um alvo ali, você vai pra cima e consegue. E eu comecei. Juntar dinheiro, juntar dinheiro.
E aí eu passei para motorista. Depois de 2, 3 anos eu passei para motorista. Fui para um salário de R$300. Continuei mesmo padrão de vida de lavador, juntando dinheiro mesmo. Mudou nada. Mudou nada. Só tava juntando mais dinheiro. Muito bom. E aí, passou mais uns 2 anos ali, eu tive oportunidade nas vendas. Oportunidade de vender carro. Na mesma loja? Na mesma loja. Tá. E aí eu saí de um salário de 300 e eu descobri que eu tinha um dom, vender. Eu tinha um dom, vender. Eu não tinha... Isso que eu ia te perguntar, porque você é muito bom de vendas. Sim. Aí você descobriu aí. Eu descobri aí, eu não tinha noção. Como hoje eu descobri que eu tenho um dom da comunicação. Certo. E eu também não sabia. Entendi. Então uma coisa levou a outra. Interessante. E a gente vai descobrindo coisas na vida, né? Mas assim, você vê como Deus coloca a gente no lugar certo. É, né? Impressionante. No caminho certo. Ele me colocou no escritório de contabilidade, ele colocou num lugar que eu ia virar vendedor. Muito bom. Entendeu? Muito e bom. Aí eu teve oportunidade na loja de vendas. De vendas, passei para vendedor, comecei a ganhar tipo um salário de 5 pau por mês ali, mais ou menos, vai. Você de 300 para 5. O que eu fiz? Continuei juntando dinheiro com a mesma cabeça que eu tinha. Mantendo o mesmo padrão de vida. Mantendo o mesmo padrão de vida. Ou seja, juntou um bom dinheiro. Juntei um bom dinheiro. Aí eu comecei a comprar, vender, dava um lucro lá pro meu patrão, comprava e vendia. Comecei a aprender a comprar e vender carros. Comprar e vender carros. E eu comecei a ficar muito bom naquilo. E eu comecei a colocar um lucro muito bom no bolso do meu ex-patrão. E eu comecei a me questionar, por que eu não faço isso para mim? Por que eu tenho que fazer isso para os outros e não posso fazer isso para mim? Aí acendeu a parada do empreendedorismo. Do empreendedorismo. Tá. O que eu tenho que fazer para eu poder fazer isso para mim? Essa foi a pergunta que eu tive na época lá. Entendi. Cara, você tinha aí quantos anos? Eu tinha ali 23. Tá. 22, novão 23, ainda. Novão. Tá. E aí eu falei, bom, eu tenho que ter um capital para poder comprar e vender meus carros. Perfeito. É isso. E aí eu estipulei uma meta, R$100 mil. Falei, a hora que eu tiver R$100 mil, eu vou pedir as contas e vou trabalhar por conta. Então, assim, R$100 mil, quando eu pedi as contas, eu já vou chegar quando eu pedi as contas, mas R$100 mil em 2007 era mais ou menos dinheiro de hoje, uns R$350 mil. Sim. Só pra galera ter uma noção. E aí eu comecei a trabalhar e juntar dinheiro para chegar nos R$100 mil. E até que eu cheguei nos R$100 mil. Que legal. E aí quando entre você planejar alguma coisa e você colocar em prática, tem um caminho muito grande assim. E aí é onde eu vou dar outro recado para quem tá acordado essa hora assistindo a gente muito aqui. Muito bom, isso aí, manda ver. Eu quando eu dou palestra, eu coloco, nesse momento da palestra, da história, eu coloco um muro bem grande, tá bom? Um muro bem grande, e coloco uma criancinha olhando pro muro. O muro é o medo. E a gente vira uma criancinha quando a gente tem medo. Verdade. Então você começa a olhar para aquele muro. Aí você fala assim, putz, eu escalo esse muro e pulo atrás para saber o que tem atrás desse muro, ou eu fico aqui na zona de conforto? A maioria das pessoas vão ficar na zona de conforto. Escolhe a zona de conforto. E não vai escalar aquele muro e pular. E atrás daquele muro pode ter o paraíso, ou você pode pular, quebrar a perna e ter que voltar para esperar curar para poder pular de novo. Mas você vai achar o paraíso na hora que você pular. Uhum, perfeito. Só que a maioria das pessoas não querem escalar esse muro. Eu tenho até uma história de que quando eu pedi as contas do meu emprego, quando eu cheguei nos R$100 mil, tinha uma loja de carros em frente à minha e tinha um vendedor lá, o Jefferson, que trabalhava ao mesmo tempo que eu. Certo. E quando eu decidi, que eu cheguei nos R$100 mil, eu decidi pedir as contas do meu emprego, eu cheguei nele e falei, cara, eu tô com um projeto aqui que vai dar muito bom. Eu já tô com esse projeto já na minha mente praticamente há alguns anos. Certo. Qual que é? Isso que eu acabei de contar pra vocês. Eu vou juntar. Você falou pro Jefferson. Isso. Aí ele falou assim, pô, mas eu não tenho esse dinheiro todo. Eu tenho uma Montana que vale R$42 mil. E eu, naquele momento, eu precisava de alguém para poder ir comigo. Porque quando você tem alguém, é mais fácil. É verdade. Mas nem sempre é o melhor caminho. E ele falou, só tem uma Montana que vale R$42 mil. Eu falei, faz o seguinte, a gente perde as contas, eu pego essa Montana sua, a gente vende, eu pego meus R$100 mil, pego os seus R$42 mil, a gente junta, compra em carro e o que der a gente racha. Tipo assim, eu ia fazer algo que hoje, como empresário, não faz sentido. Sem ele ter 40, você ser sócio igual. Você tinha mais do que o dobro, mas você estava sugerindo a meia-meio. Meia-meio. Estava sendo bondoso com ele. Bondoso, para não falar burro. Quis ser educado. Mas naquele momento eu estava mais precisando de alguém para ir comigo. Um apoio emocional.
do que Alguém sozinho. para dar a mão para você ali nessa mata fechada, que é o Isso empreendedorismo, né? aí.